Bom dia, somos alunos de bacharelado em agronomia do IFMT de Campo Novo do Parecis. O grupo a gente vai falar sobre a ordem Orthoptera. Os integrantes do grupo é eu, Gabriel Vitor, a Lenara Rodrigues, o Leonardo Antônio, a Nauziele Brazão e o Patrick. A disciplina de entomologia 1. Vamos dar início à ordem Orthoptera, que é mais originalmente conhecida como os gafanhotos, os grilos e as tesourinhas. O nome... Volta um pouquinho. O nome Orthoptera ele tem referência do grego orthos, que significa plano, e pteros, que significa asas. No caso, são as asas planas. Aí, essa ordem tem insetos de tamanho variados, tendo insetos grandes e insetos minúsculos. Tal característica é representada pela cabeça. Eles possuem a cabeça grande, olhos compostos, antenas longas e peças bucais mastigadoras. Alguns possuem asas e todos, praticamente, possuem o terceiro par de pernas saltatórias, adaptadas para o salto, e são pernas fortes. Pertence a esse grupo as ordens dos gafanhotos, as esperanças, grilos e os mané magros. São conhecidos praticamente 33 mil espécies no mundo. No Brasil, a gente possui cerca de 1.480. E quando em fase gregária, no caso adulta, é formado grandes nuvens de insetos. E se alimentam de diversas plantas diferenciadas, porque eles vão se alimentar só, no caso na fase adulta. Aqui temos dois exemplos, uma paquinha, que foi pegado da internet, e uma imagem do mané magro, que é um dos insetos que, de certa forma, são mais incomuns, porque os grilos e os gafanhotos a gente vê mais, agora esses são mais difíceis de ser vistos. Aqui temos uma tabela vamos colocar como uma tabela de desenvolvimento da ordem, onde em certo momento do desenvolvimento foram divididos em coelífera e encífera, e assim foram formadas diversas famílias. A única que não seguiu nessa ordem foi a... Ai, meu Deus. Foi a... Ai, eu esqueci. A ordem Montodea, que são deles os louva-a-Deus, que é considerado um grupo externo, que está fora da ordem Orthoptera. Vou passar. Agrupa os ortópteros, os gafanhotos e as taquarinhas, que esse aqui é uma taquarinha, nessa imagem, de antenas curtas e tímpanos, quando presentes localizados lateralmente no primeiro urômero. Daí a classificação de superfamílias são em duas, as Acridoida e a superfamília Tetrigloide, esse nome aí, Tetrigloida. A família Acridoidae, pode voltar, ela compreende os gafanhotos, que se dividem em dois grupos, os centenários e os migradores. E a Tetrigoida são cerca de 1.000 espécies dentro dessa família. São pequenos gafanhotos que eles têm características pelo pronoto desenvolvido para trás, cobrindo o abdômen. Pode passar. E aqui temos duas fotos de grilo e uma foto de gafanhoto. Pode passar. A subordem encífera. Ela compreende os esperanças, grilos, paquinhas, antenas geralmente longas e tímpanos, foi mais ou menos o que eu já disse. A subfamília Tetigoidae, ela participa delas esperanças, que geralmente são verdes, claro que pode variar, e que mimetizam as folhas.
Nessa família, superfamília, Ocu tem praticamente mais aproximadamente 7.000 espécies. Já a família Grilloidae, ela possui cerca de 2.000 espécies, são terrestres, de hábito noturno. Pode voltar, por favor? Digamos que algumas são semi-aquáticas, quando e comem matéria orgânica, matéria animal ou vegetal, matéria orgânica em si. Meu Deus do céu, eu não tô vendo slide. E a última superfamília, volta o slide só um minutinho. A última superfamília, que é a Grillidoidea, que ela é uma família que possui antenas filiformes, coloração castanha ou meio que acinzentada. As asas são comumente vestigiais ou ausentes, não possuem tímpano e os tarsos são desprimidos, são herbívoras, noturnas e predadores. Daí tem a família também Stenopelmatidius, que são semelhantes aos grupos que eu falei anteriormente, porém elas possuem os tímpanos e os tarsos compridos, tamanho médio, geralmente óptero e de hábitos noturnos. Aí, aqui só um minutinho, alguém lê para mim o que está lá em cima, porque eu não consigo ler. Características o quê? Morfológicas. Morfológicas. Isso, daí suas antenas são mais curtas do que o corpo, geralmente filiformes, possui pernas posteriormente alongadas, que são adaptadas para o salto, e asas anteriormente cariáceas ou ausentes. As asas posteriores são membranosas ou ausentes, que são as morfologias de certa forma básicas dessa ordem, que são as pernas são preparadas para o salto, saltatórias, e as asas cariáceas ou membranosas. Características morfológicas. Aqui trouxe a imagem mostrando um exemplo de gafanhoto, onde são identificados as partes do segmento, o estigma, a tíbia, a cadera, o labro, o tarso, os secos, a ala, as patas saltatórias, como eu já disse anteriormente, as patas médias, os fêmur da pata média, os trocáter, que são meio que como se fosse uma cartilagem para movimentação do segundo par de pernas, o protórax, que a cabeça, e o ojo comproesto, que no caso são os olhos compostos. Os ortópteros eles podem viver em diversos habitats, sendo terrestres, semiaquáticos, alguns são escavadores ou cavernícola, que hábitos de vida diurno ou noturno. Existem exemplos oníferos, predadores, fungíferos e herbívoros, que no caso se alimentam de folhas. Bom, agora para a gente poder entender sobre a morfologia geral dele, a gente tem que estudar um pouco sobre estruturas. E três estruturas, a gente acabou dividindo em três estruturas, que seria a cabeça, o tórax e o abdômen. Imagem aí a gente já tem uma imagem meramente ilustrativa, não é imagem real. A gente tirou da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele a gente já tem as três divisões logo acima, cabeça, tórax e abdômen, bem como a gente tem as antenas, os olhos compostos e os espiráculos. Pode passar. Bom, no caso da morfologia externa dos adultos, vamos falar de uma maneira geral aqui que a cabeça dos ortópteros é bastante variável, né? Se fosse para a gente falar assim de toda a classe, seriam centenas e centenas
Bom, quanto à forma e a prolongamento entre os olhos, a gente pode ver aí esse prolongamento está descrito na imagem. Os olhos compostos, denominados jastígio. A gente tem na nação que a gente chama de jastígio. Uma estrutura bastante conhecida e retém um grande valor taxonômico que não denominar o nome da espécie e tudo mais. Ainda no slide anterior, eles possuem normalmente três ou alongados próximos de si, que seria o espaço interocular. Bom, nada, e já no outro slide, três tipos de tópicos, né? A gente tem os apêndices móveis, apêndices fixos e as suturas. Não, volta lá. Aí. Os apêndices móveis são as antenas e peças bucais, né? São os apêndices que se movem para realizar algum tipo de movimento mecânico. A gente tem os apêndices fixos, que seriam os olhos compostos, né? E os oceulos. A gente tem as suturas, que nada mais são do que linhas marcadas na parte exterior do ser vivo resultante da evaginação ou justaposição de escleritos. Escleritos nada mais é do que placas de quitina que fazem parte do revestimento, unidas por suturas ou sulcos. Isso se dá porque nesses insetos, né, eles existem assim na sua pele, digamos, a quitina, e a quitina não é como se fosse a nossa pele, que é elástica, e a todo momento assim ela pode ter uma elasticidade certa. Não, eles funcionam como se fossem placas para montar o exoesqueleto do inseto. Pode passar. Bom, essas aí já são as suturas e áreas da cabeça, né? A gente tem ali, logo na imagem da esquerda, a gente tem ali os vértices, as suturas. As suturas são nada mais do que aquelas linhas, né? Que são a divisão de placas do inseto. A gente tem a agena, os pulpos. A gente tem ali logo os olhos compostos, né? As suturas oculares, o fronte e a sutura frontal. Esses aí, digamos que são os mais visíveis, os outros já são divisões e subdivisões do material do inseto. Pode passar. Bom, ali já nas antenas, né, a gente tem ali os apêndices móveis da cabeça, então elas ficam ali como se fosse um radarzinho, captando todos os tipos de movimento, seja para presas ou até mesmo pelos próprios predadores, né, que a gente tem aí as aves e alguns répteis que gostam bastante deste inseto aí em si, e bem como os outros dessa família, né, o gafanhoto. Bom, todos os insetos adultos possuem um par de antenas, né? No caso, eles são díceros. Eles são apêndices sensoriais, como eu bem disse, elas captam qualquer tipo de movimento, de mudanças, até mesmo mudança no clima. A gente teve um evento aí que eu acho que foi no início do ano passado, não sei, que os insetos, na verdade foi uma chuva de gafanhoto, digamos assim, né? Que eles saíram lá do continente africano e vieram, passaram aqui pela costa da América do Sul. E isso se dá porque eles sentiram a precipitação de chuva, no caso eles meio que migraram para onde tinha mais alimento e chuva, tudo mais. Podem desempenhar também funções de equilíbrio, auxiliar o macho a segurar a fêmea durante a cópula. Então, aí já não é mais de sensorial, ela também é usada como um instrumento de copulação, para ajuda. Pode passar. Bom, ali a gente tem a antena, né? A gente tem uma imagem aí de um gafanhoto aí no corpo. E... Um momentinho.
E os apêndices móveis da cabeça, né, embriologicamente originários do segundo segmento da cabeça, no caso seria a antena. Eles são inseridos na cavidade antenal. Todos os insetos adultos possuem um par de antena, né, são díceros, e são apêndices sensoriais. Ele funciona como... Ele tem também a função de olfato, audição, tato e gustação. Então, as duas antenas, um par de antenas, possuem todos esses mecanismos. Podem desempenhar funções de equilíbrio e, como bem disse, eles funcionam como instrumento de copulação. Já na morfologia externa do tórax, que a gente, peraí, não carregou aqui a imagem. O próximo slide. Isso. Morfologia externa do tórax, né? Seria morfologia externa do tórax. Nos ortópteros, o protórax é uma região torácica mais desenvolvida e muito variável entre as famílias. Os segmentos laterais, né, mais dorsais, dariam origem às carenas laterais. A gente costuma dizer carenas laterais, porque foi como bem disse, eles funcionam como peças, né, em placas, como motos, em carros, a gente acaba chamando carenagem. Então isso é como se fosse a carenagem desses insetos. Tendo também a região mediano-dorsal, com suas carenas dorsais. Sendo essas grandes relevâncias taxonômicas, né? Isso é de grande importância porque eles acabam distinguindo certos tipos de insetos com essas estruturas. Também é visível e presente a diferença de algumas estruturas fora em certas espécies, como na família Trigidae, em comparação a Grilophidae, que no caso seria dos grilos, né? Sendo a primeira a primeira e o segundo par de antenas ambulatoriais, diferente da Grilophidae, que não tem, acho que cortou aí, não tem essa característica. Próximo slide. Bom, ali a gente tem uma imagem. Essa imagem a gente tem um animal que foi um inseto que foi, de certa forma, empalhado, né? Então, a gente tem a estrutura dele toda visível, a gente tem as antenas, a crista mediana, o tegmima é como se fosse uma segunda asa, ela protege, acaba protegendo a asa e também ela tem uma função de planar, ela acaba se regulando ao vento, algo do tipo, para dar direção para onde o animal quer ir. A gente tem ali o joelho posterior, o torso posterior e tem as garras, né? As garras tarsial. Pode passar. Bom, ainda, esse daí já é, no caso, o abdômen. A gente tem 2 tópicos ali. O protórax é o segmento torácico mais desenvolvido. O abdômen é séssil com 11 urômeros. Os gafanhotos apresentam antenas curtas e tímpanos localizados no primeiro segmento abdominal. Então, esse segmento abdominal são meio que aquelas lâminas que se localizam na parte inferior do inseto, características que favorecem a diferenciação do grupo dos demais ortóptera. Pode passar a slide. Ali a gente tem um abdômen e ali, foi como bem disse, a gente tem as placas ali, no caso a placa número 1 seria aonde tem a parte de audição do inseto, até a última placa, que no caso seria a questão onde contém os órgãos sexuais do inseto. A gente também tem ali o lábio, a maxila e a mandíbula, né? Então a mandíbula, ela faz a trituração do alimento, da folha, de qualquer vegetal. A maxila, ela ajuda nesse movimento e o lábio, ele acaba levando até
até o interior do inseto, né? Como se fosse uma boca. Pode passar. Bom, eu vou estar falando sobre o sistema respiratório. Opa, tá pulando aqui sozinho. Bom, o sistema respiratório traqueal é o processo onde ocorrem as trocas gasosas entre os indivíduos e ao meio ambiente, através da traqueia, como a gente pode observar. Nos animais que possuem esse tipo de respiração, que no caso é esse, as traqueias desenvolvem um sistema complexo e ramificado em sua estrutura, chamado de traqueolas, que oxigenam todo o corpo do animal. As traqueias são formadas por tubos finos, ocos, em formatos de espiralado e reforçados por quitina. Esses tubos se abrem através de poros chamados de espiráculos na superfície do tórax e do abdômen do animal. Bom, o sistema nervoso ele é ganglionar e apresenta 3 pares de gânglios na cabeça, que se chama gânglios supraesofágeos, com nervos para os órgãos cefálicos, ligando-se também através dos 2 conectivos ao gânglio, que a gente pode estar observando aqui na imagem, localizado na região do esôfago. De terceiro par do gânglio, subesofágio, segue um cordão nervoso com gânglios de pares conectivos de longitudinais, que segue até o final ali do inseto, para os segmentos torácico e abdominal. Além disso, apresenta um sistema nervoso simpático, constituído por uma porção de esôfago, com gânglios e nervos ligados aos gânglios e algumas regiões do intestino e do coração. Além disso, uma porção de últimos gânglios do abdômen ligado ao sistema reprodutor. É uma porção intestinal que a gente vai estar vendo mais para frente. Bom, essa parte agora é o sistema digestor. Ele é completo e o alimento é variado, até ele por apêndice, bucais, articulados. O sistema é derivado em 3 partes. O interior serve para digestão mecânica, o mediano, no caso, para digestão enzimática e absorção de nutrientes, e o posterior para absorção de água. É feita também pelo nefrídeo, que são associados a outras estruturas, como túbulos dessa parte, não sei se na imagem dá para observar direito, que está escrito tubo Malpighi ou glândulos coxais, os quais têm cobertura na base das antenas, ou na base primária do primeiro par das patas para eliminação das excretas. Já o sistema reprodutor, eu disponibilizei 2 imagens, que é a reprodução sexuada e reprodução Ai, gente, tô nervosa. Ai, meu Deus. Nossa, não vou conseguir falar essa parte. Espera. Tem o ciclo ali, Opa.
Pode ser. Tem um ciclo ali, só complementar mesmo com a imagem, a gente tem um ciclo ali da reprodução assexuada. A gente tem o óvulo feminino, né? E daí, logo depois o escudo solta a larva, né? Então isso aí, no caso, seria de como a larva sai do próprio inseto, né? Como ele, no caso, dá, digamos, dá luz a outro ser vivo, né? Então ali a larva acaba saindo do escudo. Logo depois disso ocorre a evaginação, então a larva dá uma certa aumentada de tamanho. E logo depois ali a gente tem a inversão ou a fixação. O escudo se desenvolve, aquele escudo lá que foi solto, logo ele se desenvolve e depois o escudo se abre e é onde ocorre novamente esse ciclo, né? Pode passar. Essa é a parte da náusea, né? O microfone tava ligando. Volta. Aí. Os ortópteros, eles apresentam desenvolvimento hemimetabol, que é a fase do ovo, de ninfa, que é jovem, e o ímago, que é adulto. A reprodução se dá de modo sexual, né? Embora também existem espécies que apresentam a partenogênese facultativa, que ocorre quando a disponibilidade de machos é baixa. Então, o macho posiciona sobre a fêmea e transfere a bolsa de gametas para o gonóporo feminino. E, ao final, a fêmea pode se alimentar da cápsula espermatóforo. O opositor feminino é, em geral, grande, composto por 3 pares de válvulas, das quais o interior é geralmente reduzida ou ausente, né? A cúpula, ela pode durar até 3 dias. São postos em diferentes locais e de maneiras distintas, de acordo com os diferentes grupos. Pode passar. Bom, um aspecto característico da ordem ortóptera são as pernas, enquanto o primeiro e o segundo par de pernas são semelhantes. As pernas traseiras, né, o terceiro par, são bem desenvolvidas, ampliadas, musculosas e com fêmures mais robustos que as demais, adaptadas para o salto, né? Algumas espécies podem possuir longos espinhos nelas. Dependendo do grupo, as pernas podem compreender também os órgãos estridulatórios, produção de som, né? Ou os órgãos timpânicos, que é a recepção do som. Estes últimos podendo ser situados, porém, nas laterais do abdômen. As espécies com ou sem asas, denominadas ápteras, quando presentes em 2 pares, as asas dianteiras são um tipo de tegma. Além da variedade das pernas e asas, pode haver um dimorfismo sexual em relação ao tamanho, sendo que as fêmeas são, em geral, maiores que os machos. Pode passar. E esses insetos, eles são fitófagos, ou seja, eles são comedores de folhas. Então, isso causa... eles são considerados uma das grandes pragas na agricultura. Pode passar. Bom dia, pessoal. Então, como o nosso amigo Anaziel falou, né? Os ortópteros, geralmente, eles possuem 3 partes distintas. Então, eles são considerados insetos hemimetabólicos, cujas essas fases
são compostas pelo ovo, pela ninfa, que eclodem após a postura dos ovos, que eles são similares aos adultos, porém eles não possuem asas e também nem possuem órgãos reprodutores. Já após as ninfas vêm os imagos ou os adultos, que é onde será definido o sexo e as asas estarão completamente definidas. Pode passar. Aqui nessa imagem podemos ver no primeiro quadrinho ali os ovos, as 4 imagens restantes são ninfas, até chegar à esperança, né? Um ortoptero. Pode passar. Então, pessoal, algumas curiosidades sobre os ortopteras, né? Sobre a família dos taquarinhas, a morfologia deles se parece muito com galhos secos e são muito conhecidos no Brasil como bicho-pau. No Brasil também há uma esperança que ela é capaz de estridular, e essa estridulação dela é muito parecida com as sílabas tananá, por isso ela é chamada de esperança tananá. Outro fato curioso também é que da família Grilotaupidae, que um dos seus representantes, que ele é chamado de grilo toupeira ou paquinha, ele tem as suas últimas pares de pernas, o terceiro par de pernas desenvolvidos, com fêmurs robustos, porém ele também tem os seus primeiros pares de pernas desenvolvidos para a criação de túneis e galerias. Pode passar. Aí aqui um exemplo, né, do grilo topeira, do bicho-pau, da esperança, e também uma coisa que eu esqueci de falar, que eles são considerados alimentos do futuro, que eles têm muita proteína, de 100 gramas de carne, tem muita pouca porcentagem considerada a eles. É aí, pessoal. Então quer dizer que essa coisa de fome mundial não é tão verídica, né? A gente. Então, pessoal, os danos e prejuízos que a gente pode falar. O causador de maior dano nas lavouras e na agricultura em geral são os grilos, né, e gafanhotos. Eles podem atacar diversas coisas, desde pastagem até áreas de reflorestamento. E esses gafanhotos, eles podem viver em grupos formando grandes nuvens, e eles deslocam-se para grandes áreas. E ele tem alto poder de desfolha, que é um dano muito característico desses insetos. Eles podem fazer perfuração, fora essa desfolha, né, dessas nuvens de gafanhotos, eles podem ovipositar no interior do caldo, como uma forma de proteção para os ovos, né. E já pegando o assunto que o nosso amigo falou sobre as nuvens de gafanhoto, que passaram na Argentina recentemente, há estudos, né, que indicam que aquela nuvem de gafanhoto ela tinha 10 quilômetros de extensão. E nessa nuvem poderia ter cerca de 40 milhões de insetos, e esse dano à agricultura, o consumo diário seria de cerca de 2.000, seria equivalente a cerca de 2.000 bovinos, pastando diariamente. Também, outra coisa que afeta muito, no caso, seria a área do reflorestamento, que esses insetos também podem mastigar caules de árvores de eucaliptos, né? E quando eles estão na muda e fazendo o anelamento do eucalipto, e fazendo assim com que ele
acabe se quebrando e caindo, causando assim prejuízo, né? Porque uma muda de eucalipto geralmente são muito caras, né? E é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês hoje. Essas são algumas referências bibliográficas e ebiográficas. E esse foi nosso trabalho sobre a ordem Orthoptera.